Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou falar algumas respostas, né, das meninas que deixaram recado aqui para mim. E, primeiramente, eu vou agradecer todas que gostam do meu trabalho, sempre tá deixando bom dia, ai que lindo, ai que maravilhoso, ai eu vou fazer, né? Eu agradeço de montão. Então, mas tem pessoas ainda que não assistem do começo ao fim, né? Como eu falei, vocês no vestido princesa, né? Que quem deu o nome foi a Marli. Beijão pra você, minha linda. Então, é o seguinte, vocês vão usar esses tipos de linha aqui, ó, tá? Do Tex 250, Camila 1000, Camila 1000, com agulha de 1,75 para tamanho M. Você pode estar utilizando também a mesma linha para fazer um pouquinho maior. Por exemplo, se seu ponto não for largão, né? Esse negócio de ficar puxando os pontos lá, fica tudo largo, né? Aí a peça não fica muito legal, porque tem peças que tem que ser assim, um ponto certinho, bonitinho, não pode alargar muito, porque senão deforma o modelo, né? Se caso você tiver o ponto largo, você usa com agulha de 1,75 também, né? Para fazer tamanho maior. Então, eu tenho ponto. Às vezes o meu ponto é muito apertado, às vezes ele é normal, às vezes ele fica um pouquinho larguinho, não sei por quê, né? Eu acho que depende do dia, né? Como a gente tá com a mão. Então, não é sempre que tá largo, não é sempre que tá apertado, não é sempre que tá normal, né? Mas normalmente meu ponto, ele é normal porque eu não fico puxando na hora que eu for fazer assim, tipo, o ponto alto. Você dá a laçada, puxa assim, e você dá aquela puxadinha, sabe? Não pode fazer isso. Você tem que manter a agulha sempre ali, para depois tirar dois, né? Então ele não fica, né? E você tem que treinar, 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 até que você vê que você faz uma carreira de ponto alto, ele tá lá, né? Retinho. É sinal que tá perfeito, tá bom? E então, aí, caso vocês quiserem fazer com outra linha, vocês podem fazer, mas vocês olham lá se é da mesma espessura, tá bom? Mesmo tex, né? Como vocês falam no Brasil, tá bom? Bom, eu fiz com a linha de poliéster, quer dizer, lãzinha, né? De poliéster. E eu sabia que ele ia ficar meio enrolado. Realmente ele fica, eu avisei no vídeo. Olha, eu fiz com lãzinha de poliéster, então ele enrola, né? Mas eu tinha uma amostra ali do meu square e eu mostrei que fica do mesmo tamanho, né? Porque eu fiz com a mesma agulha. Tanto com essa linha como com essa linha, eu fiz com a mesma agulha. Então ficou do mesmo tamanho, né? Mais ou menos 16 centímetros, 16 centímetros e meio. Daria para o meu tamanho, né? Porque você tem que calcular 3 vezes 16, né?
Aí eu falo, ah, mas a linha ela vai esticar um pouquinho, porque na hora que você faz a emenda, então ele vai esticar um pouquinho. Então fica bom, fica bem, né? Confortável, não fica aquela coisa apertando aqui e tal, nem nada. Então eu falei assim, então fica bom pro tamanho G ou tamanho GG, se vocês ver lá que deu 50 centímetros e tal, já dá pro tamanho GG, né? Tá bom? Bom, enfim. Então vocês vão usar 2 novelos, tá? 2 novelos da Camila Mil, para quem mora no Brasil. Para quem mora no exterior, vocês vão usar uma linha fina com agulha de 1,75. Aí vocês vê a marca que tem no seu país, né? Com agulha de 1,75. Qualquer uma que seja de 1,75 milímetros para tamanho M, tá bom? Bom, eu fiz alguns modelos bem, né, alguns anos atrás, né? E eu quero falar para vocês que eu penso, né? Dá para fazer, se eu fosse fazer para mim, eu faria do jeito que tá lá na receita. Mas eu tenho que pensar não em mim, eu tenho que pensar nas pessoas iniciantes. Eu não posso nem pensar naquelas pessoas que já sabem mais, né? Eu tenho que pensar sempre na pessoa que é iniciante. Por mais que ela por mais que ela tenha que dar uma costurinha aqui no ombro, aqui do ladinho, mas eu tenho que sempre pensar nelas, né? Porque a maioria aqui é iniciante aqui no meu canal. A maioria não sabe ler gráfico, não sabe, tipo, tá escrito lá tudo em português a receita. Não consegue entender a receita como muita gente sabe, né? Lembra? Eu acho que muitas pessoas que estão aqui faz tempo, muitos anos comigo, sabe que tem muitas receitas do Brasil que ninguém consegue fazer, né? E eu já fiz aqui no meu canal uma receita lendo e fazendo um top. Não sei se vocês lembram, né? Eu fiz. Então eu fiz do jeito que tá na receita, né? Ficou lá, o tamanho pequeno lá, mas, né? Que não servia nem um pouquinho para mim, nem a metade. Mas eu fiz, né? Lendo a receita. Então, as pessoas começaram a entender melhor como deveria conseguir fazer aqueles tipos de receita que tem na internet, que é do Brasil, que tá lá tudo escrito lá. Só que uma coisa que eles não ensinam, muitas vezes, eu já vi vários modelos que eles não ensinam a fazer as diminuições, os aumentos e tal. Mas ali na receita tá falando, diminua tantos pontos da carreira tal a tal. A pessoa vai falar, como é que eu vou diminuir isso? Eu não sei. Aqui não mostra, nem no gráfico não tem, é tudo reto. E os gráficos, às vezes, tá torto. Aí você não sabe, nem consegue entender o múltiplo do ponto, não consegue entender nada. Já peguei muito gráfico assim, né? E eu tive que quebrar minha cabeça para conseguir fazer, né? Esses dias mesmo eu fiz um, né? Que o gráfico era de um jeito, eu fiquei pensando, mas aqui é uma correntinha que tem que pular ou é duas? Porque o ponto ficava no meio, entre uma correntinha e outra.
né? Eu falei, mas não tô entendendo isso aqui. Aí eu fiquei fazendo. Tanto é que eu fiz do meu jeito e consegui fazer. E tem outro ponto que eu vou fazer hoje também, que vai ser a mesma coisa, né? E a receita brasileira, né? Aí você fala, poxa, eu deveria conseguir fazer, mas eu não consigo fazer. Por que que eu não consigo fazer? Porque o gráfico tá uma porcaria, né? Então, a gente que faz o canal, e a gente não pode pensar só na gente, né? A gente tem que pensar no próximo, que é aquele que está começando, aquele que não sabe ler gráfico, não sabe entender uma receita, ela só consegue fazer passo a passo por vídeo, né? E tal. Não sabe fazer diminuição, não sabe fazer cava, não sabe fazer decote, não sabe fazer nada, né? Ela tem que ser tudo ali. Por isso que quando eu faço passo a passo de blusas e tal, eu faço carreira por carreira. Então vocês têm que ter a paciência de assistir, pausar na hora que eu falo. Então vocês vão seguindo fazendo assim até o final. Aí vocês pausa, aí vai lá e faz. Aí continua fazendo assim. Aquelas pessoas que falam, eu não consigo, por mais que ela saiba fazer crochê faz tempo. Mas muita gente fala assim, é difícil para mim. Sabe por quê? É porque você assiste e você não faz. É por isso que você não consegue fazer. Se você assistir e fazer junto, você consegue. Já experimentou fazer isso? Tem que experimentar. Quando quer uma coisa, vocês têm que ser cabeça dura. Falar, não, vou insistir até eu conseguir. Vocês conseguem, né? Então, desculpa, né? Se eu modifiquei o modelo para poder ensinar as pessoas com mais facilidade. Eu tenho que sempre estar pensando, não, como é o jeito mais simples para ensinar? Qual é a forma mais fácil para a pessoa entender? Eu não posso falar, não, eu vou fazer exatamente do jeito que está na receita. Porque muitas vezes é difícil. Muitas vezes eu vou falar, poxa vida, isso daqui não vai ser para iniciante. Vai ser para pessoas avançadas no crochê. Então eu prefiro fazer blusinhas que sejam fáceis de fazer para iniciantes, né? E se tiver que modificar o modelo, eu modifico. Eu já modifiquei vários, né? E eu sempre falo, olha aqui, gente, eu fiz assim, tal, não segui fazendo o modelo exatamente, porque eu achei que ficou muito feio, né? Não gostei. Então eu prefiro assim, eu prefiro desta forma, né? Mas se vocês quiserem fazer da forma original, então vocês vão fazer assim, assim, assim. Então eu sempre deixo bem explicado. Por isso que eu falo bastante nos vídeos, né? E acaba virando 1 hora e pouco, né? 1 hora e meia e tal, dos passo a passo. Por quê? Porque eu tenho que explicar, né? Sem, é a mesma coisa, né? Professora tá lá explicando na aula, né? 4 vezes 4. Aí todo mundo. Se ela não explicar, como é que a gente vai saber? A gente vai aprender? Não aprende, né? Então é complicado isso, né? Bom, enfim, a gente tem que estar sempre estudando, pra falar a verdade. Para quem faz crochê, para quem faz qualquer coisa, tem que estar lá estudando, né? A cabeça não pode parar. Ela tem que estar pensando qual o modo mais fácil, qual o modo que as pessoas vão conseguir fazer. Todas as pessoas que forem assistir esse vídeo, ela vai conseguir fazer, né? Se tem uma pessoa mais avançada que ela consegue fazer pela receita,
eu não entendo porque ela assiste canais de crochê, porque eu fico pensando, bom, eu sei fazer, por que que eu não, né? Às vezes é curiosidade, né? Porque eu assistia antes, há anos atrás, eu assistia bastante vídeo de crochê, eu não tinha canal nem nada, eu assistia e tal. Acabei até aprendendo crochê de grampo, coisa que eu não sabia, né? Aprendi sozinha, com a professora ali ensinando, e ela fazia rápido, porque ela estava num programa e tal, não sei o quê, e, né? Eu tinha que tentar fazer, tentar fazer. Mas como eu vou fazer se eu não tenho, né? Aí eu falei pro Fê fazer um para mim, eu fiz, né? O grampo. Aí eu consegui fazer. Fiz uma blusa, mandei para minha irmã, porque eu não gosto de lãzinha, eu tenho alergia a lã. Aí uma vez ela tava vestindo, aí a amiga dela ficou de olho no, né, na blusa e tal, que era bonitinha e tal. Ai, ai, que linda, ai, que linda, ai, que linda. E a minha irmã pegou e falou, tá bom, vou te dar, tó, né? Deu pra ela. Falou, foi minha irmã que fez, não fui eu, não. Então, é assim, gente. Eu nunca tinha feito. E eu consegui fazer. E eu fiz uma para mim que eu fiz metade crochê de grampo e outra metade de crochê normal. É questão de criatividade. Você tem que ter criatividade. Às vezes eu fico, né? Eu falo, poxa vida, eu queria fazer alguma coisa, mas não sei como fazer, não. Deixa pra lá. Que eu não vem na cabeça, né? Agora, quando vem na cabeça, eu tenho que fazer. Eu pensei em um modo mais fácil, um modo legal para fazer a blusa, diferente e tal, não sei o que. Aí eu vou fazer. Aí eu vou lá e faço, né? Então, é assim que acontece, tá? Então, outra coisa também é uma coisa de praxe, de todo canal faz isso. Sempre dá uma olhadinha na descrição, principalmente quando tem parte um, parte 2, parte 3, parte 4 e assim por diante. Olha na descrição que você vai ver lá os links, tá? Então, desse vestido princesa aí, olha na descrição, você vai achar lá, parte um, parte 2, parte 3. Tá tudo lá. Ou no final do vídeo também, que eu coloquei, né? O Fê não tinha colocado, mas eu coloquei, tá bom? Eu troquei, modifiquei lá. Ele tinha colocado uma playlist. Aí eu fui lá, tirei a playlist e coloquei o vídeo né? O vídeo da aula 2, da aula 3, do vestido princesa, tá bom? E em todos eles, é só olhar na descrição que tem lá os links, tá? Lá embaixo, tá bom? E o que mais que me perguntaram? Sobre meu bolerinho também. Posso usar a linha Charme? Pode, você pode usar qualquer tipo de linha de lã, o que você quiser, né? Você pode modificar também o tamanho, você pode fazer maior, pode fazer um até lá no pé, não importa, né? Você vai fazer uma correntona gigante até chegar aqui. Aí faz a parte de trás, depois vai fazer a mesma quantidade que você fez aqui de um lado, né? Do lado direito, você vai fazer do lado esquerdo também. A mesma quantidade. Mais o ponto extra, né? Não pode esquecer do ponto extra. E é isso, gente. Eu acho que eu já falei o básico, né? O que pode fazer, o que não pode fazer. Presta atenção nas coisas que eu falo também, né? Quando é passo a passo, presta bastante atenção, que você vai conseguir
fazer tudinho, tá bom? Como eu já tinha falado em 2 vídeos, um foi no vídeo ao vivo e outro foi num vídeo que eu fico blá 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 blá, né? Eu falei sobre a lãzinha, né? Eu falei que eu não ia fazer o modelo inteiro. Eu já tinha avisado que eu também eu iria fazer com essa, porque essa linha aqui eu não tenho, né? Eu tenho uma de cada cor, mas ficaria muito complicado também para fazer uma cor, porque só esse novelinho aqui daria só para fazer um square. Então, o tanto de linha dessa daqui que eu tenho não daria, né, para fazer o vestido inteiro. Ia ficar muito colorido, ia ficar muito estranho, e eu falei, ah, não, deixa pra lá. Aí eu não tinha nenhuma igual, só se eu desmanchasse minha blusa, né? Apesar que minhas blusas também é tudo com square, com essas linhas aqui, ó, né? É tudo com square, então não teria jeito, tá bom? Então é isso. Essa daqui eu só fiz pra amostra. Aquela parte lá do vestido, eu fiz para amostra, para ensinar vocês a fazer os aumentos e tudo mais. Então, aqui a parte da frente toda eu fiz, né? E a parte de baixo é só vocês continuarem fazendo tanto square que vocês querem. Se quiser fazer até lá no pé, faz até lá no pé, né? Se quiser fazer mais para cima, faz mais para cima, debaixo do joelho. Vocês podem fazer quantas square que vocês quiserem, mede lá para ver até onde vai e pronto. Parte das costas igual. Faz as alcinhas do jeito que você quiser também, tá? Essa daqui tá larguinha, que já faz tantos anos que eu já fiz. Essa aqui tá larguinha já, ó. Tem que fazer outra já. Tem que mudar, né? E é isso, gente. Tá bom? Então, beijo pra vocês. Desculpa alguma coisa. E eu vou mandar esse vídeo aqui para as pessoas, né, que tenha dúvida. E aí ela já vê eu falando aqui. Fica mais fácil, né? Tá bom? Então, um beijão para vocês. Até a próxima. Fica com Deus. Deus abençoe a todas. E não esqueça, gente, deixa meu joinha. Tchau, tchau.